Vamos a mais um estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Hoje a aula é a 4. Vamos falar hoje da queda do homem. Semana passada nós falamos os dois exércitos em combate. 23. A queda do homem. Uma vez expulso do céu, o diabo poderia ter reconhecido a sua derrota, aceitado a sua condenação e ser recolhido ao seu lugar. Desventura que, por suas próprias atitudes, escolheu para si, mas não. Satanás decidiu continuar a guerra que começou no céu e já sabemos de antemão que, por livre e espontânea vontade, ele jamais se retirará da batalha. Será como o Senhor Jesus que, no final dos tempos, porá fim a este conflito, conforme mostra o livro de Apocalipse 20:10. O diabo não se rende voluntariamente, porque a sua natureza é orgulhosa demais para admitir que errou e perdeu. Antes, ele escolhe enfrentar a Deus de forma indireta aqui na terra. Assim, instigando pelo seu ódio, ele passou a ocupar todos o seu tempo em represária ao Senhor pela punição que ele sofreu. Faz isso tentando atingir o ser humano, que é a imagem e semelhança do Altíssimo. Os primeiros a experimentar a incredulidade foi Adão e Eva. O arqui-inimigo do Altíssimo viu que tanto o homem quanto a mulher desfrutava de uma intimidade com ele, com Deus, algo jamais experimentado por qualquer outra criatura. Por isso, investiu de forma implacável para destruí-los. Satanás estudou cada passo, dia a dia, desse casal no jardim. Ele viu quando Adão recebeu a ordem de Deus para que nem ele, nem Eva comesse do fruto de uma determinada árvore, sob pena de sofrer as consequências dessa transgressão. A perspicaz do diabo projetou seu ataque insidioso justamente naquele ponto, porque ao desobedecerem, Adão e Eva estaria se rebelando contra o mandamento de Deus. Em Gênesis 2:16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim livremente comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia que dela comer, morrerá. Certamente morrerá. É importante ressaltar que o Jardim do Éden havia um floral extraordinário, com árvore de todas as espécies para deleite de Adão e Eva. No entanto, a presença de uma árvore em especial chamada de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha o objetivo específico de provar a obediência voluntária do primeiro casal terreno. O Criador havia sido extremamente generoso ao criar o ser humano, dando-lhe o melhor de si. Como vimos no início, ele preparou a terra com todas as maravilhas, plantou o Jardim do Éden, e depois criou Adão. Isso mostra que Deus agiu como um pai que, com carinho e zelo, preparou o ambiente para a chegada de seu filho. Diante disso, nada mais justo do que essa criatura
que oferecera amor, ter um pouco de lealdade e aceitar de bom grado a autoridade de quem o criou. Satanás havia vivido no céu, conhecia o modo de agir do Altíssimo. Por isso, ele sabia que, devido ao seu caráter e à sua natureza santa, Deus jamais obrigaria a pessoa a se submeter a ele. E sim, esperaria que ela, de forma espontânea, prazerosa e voluntária, rendesse a sua vontade. Assim aconteceu com os anjos. Como nós, eles nunca foram programados para obedecer e servir, mas tinha o privilégio de escolher o que fazer com liberdade que lhe foi dada para amar a Deus ou se rebelar contra ele. Com isso, vemos que dá liberdade e espaço às suas criaturas para que elas manifestassem a vontade. É algo que o Senhor preza muito. Ele faz isso porque busca um relacionamento verdadeiro e, por expressão de amor, que seja sincera. Então, no caso de Adão e Eva, o Altíssimo não cercou a liberdade deles, não reprimiu nem com marcação cerrada em cima do casal. Pelo contrário, ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal precisamente no meio do jardim, para que o homem e a mulher pudessem, por conta própria, decidir entre obedecer ou desobedecer a Deus, honrar ou desonrar o Criador. Essa árvore poderia estar fora dos limites do jardim para tornar difícil o acesso a ela, mas não, Deus deixou ao alcance de Adão e de Eva para que eles voluntariamente obedecessem a sua ordem ou não. Deus é assim, amiga. Deus é simples. Ele não quer que nós venhamos adorá-lo obrigadamente. Porque para Deus, se ele fizesse assim, todo ser humano teria que adorá-lo, se ele quisesse. Todo ser humano, todo ser da terra, no estalar de dedos, se ele quisesse, poderia adorar. Mas ele não quer adoração assim. Ele quer algo voluntário. Ele quer algo feito com amor, com reconhecimento. Do mesmo modo, continua sendo hoje. O Altíssimo mostra o seu amor, a sua justiça e nos dá liberdade para escolher o nosso próprio caminho. Inclusive, ele respeita se decidirmos seguir o que é mal. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas não podemos evitar as consequências das nossas escolhas e consequências de nossas atitudes. Então, amiga, amigo, depende de você. Depende de você, depende de mim, depende de nós. A escolha é nossa. Eu vou colher o que eu plantar. Deus não me obriga a fazer nada. Nada. Tudo que você fizer e faz para Deus tem que ser com amor. Não por obrigação. Se você fizer por obrigação, por imposição, você está simplesmente servindo ao homem. Porque para Deus é algo voluntário. Semana que vem eu volto com mais, com a sequência desse estudo. Eu vou falar um novo rumo da história. Semana que vem eu vou ler um novo rumo na história, tá? Curva aí a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Nosso Deus, obrigado por esse estudo, meu Pai. Muito obrigado. Agradecemos ao Senhor de coração, por o Senhor abrir o nosso entendimento, Senhor Jesus, e nos orientar, nos guardar, dai-nos direção na nossa mente, nas nossas atitudes. Só te pedimos algo, Senhor. Não deixa nós fazer o nosso querer, mas fale conosco, em nome de Jesus.